Hacker presta depoimento à CPMI de 8 de janeiro e é convocado pela Polícia Federal para depor novamente amanhã. No depoimento, Walter Delgatti afirma que recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli para invadir o sistema do Poder Judiciário. E você vai ver também. Polícia Federal realiza hoje a 14ª edição da Operação Lesa Pátria. Número de compras em sites internacionais por brasileiros cresce 150% em 5 anos. Terremoto de magnitude 6,3 atinge Bogotá, na Colômbia, e deixa ao menos um morto. No próximo sábado, acontece mais um evento do Ministério Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O hacker Walter Delgatti Neto prestou depoimento hoje à CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso Nacional. Preso desde o dia 2 de agosto por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Delgatti ficou conhecido nacionalmente em 2019, quando vazou mensagens de diversas autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Os investigadores da Polícia Federal requisitaram um novo depoimento do hacker para amanhã, devido às contradições em parte do que ele afirmou no Congresso e o que tinha declarado à PF na quarta-feira. O inquérito também teve desdobramentos que os policiais querem que Delgatti ajude a esclarecer. O hacker Walter Delgatti Neto disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu um indulto para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas e colocar em dúvida o resultado das eleições. Delgatti também afirmou que foi pedida sua participação em um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com o hacker, ele teria se reunido com o ex-presidente no Palácio da Alvorada e, posteriormente, ido ao Ministério da Defesa para tratar de termos técnicos. Walter Delgatti falou ainda que a deputada Carla Zambelli teria prometido a ele um emprego na campanha à reeleição do candidato Jair Bolsonaro, mas como a proposta não avançou, ele ficou encarregado de cuidar das redes sociais de Zambelli. Segundo o advogado de Walter, Ariovaldo Moreira, o hacker teria recebido R$40 mil da deputada pelos serviços. A estratégia da defesa até o momento é desistir de um acordo de delação premiada e tentar incluí-lo no programa de proteção a testemunhas. Delgatti é acusado de participar de um ataque contra o sistema do Conselho Nacional de Justiça para emitir um falso pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele está preso desde o início de agosto. E ainda falando sobre os atos do 8 de janeiro, a Polícia Federal realizou hoje a 14ª edição da Operação Lesa Pátria. São cumpridos nesta quinta-feira 10 mandados de prisão contra envolvidos na depredação das sedes dos 3 poderes. A ação tem como objetivo identificar pessoas que financiaram, participaram ou fomentaram os atos extremistas que acabaram com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os agentes cumprem 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Os alvos dessa fase são suspeitos de terem fomentado um movimento violento chamado de Festa da Selma, que seria, na verdade, um codinome previamente usado para convidar pessoas e organizar transporte para as invasões, bem como para compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para a invasão dos prédios públicos. Os extremistas recomendavam ainda não levar idosos nem crianças e se preparar para enfrentar a polícia. Segundo a PF, eles usavam termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandatos judiciais expedidos, pessoas capturadas e também foragidas.
E olha só, o brasileiro nunca comprou tanto em sites estrangeiros. É o que aponta o último levantamento da Receita Federal sobre o número de encomendas internacionais. Segundo a Receita, o crescimento das compras em sites internacionais foi de 150% nos últimos 5 anos. Houve um grande aumento nas remessas de importados já entre os anos 2020 e 2021. E elas chegaram ao maior nível em 2022, quando o Brasil recebeu mais de 176 milhões de itens importados. O preço das mercadorias vendidas e a facilidade de entrega com prazo razoável estão entre as vantagens. A pandemia também estimulou o uso da tecnologia para as compras. No fim de junho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que zera a taxa de importação para as compras feitas em sites estrangeiros por pessoas físicas de até $50. Só que na prática, o consumidor ainda não está vendo essa mudança. Para ter direito à isenção, as empresas e sites estrangeiros devem aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor no início deste mês. Após se inscreverem no programa, as empresas vão receber um certificado e um selo. Depois vão ter direito à isenção desse imposto de importação. Mas não ficam livres totalmente de taxação, já que essas compras estarão sujeitas a cobranças de ICMS, com alíquota de 17%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em leve queda, um dia depois da divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central Americano. O documento indicou que o ciclo de altas nas taxas de juros pode continuar nos próximos meses, já que a pressão da inflação continua sendo uma ameaça na maior economia do mundo. A moeda norte-americana recuou 0,10% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E olha só, o número de inadimplentes no Brasil caiu pelo segundo mês seguido, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e dos Serviços de Proteção ao Crédito. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O mês de julho fechou com 66 milhões e 100 mil inadimplentes. Isso quer dizer que desde maio, 1 milhão e 100 mil brasileiros conseguiram limpar o nome. Foram 5 meses seguidos de alta desde janeiro, até que nos meses de junho e julho a quantidade de inadimplentes caiu. Apesar disso, o número de pessoas com dívidas ainda é alto. São 4 em cada 10 brasileiros a partir de 18 anos de idade. No mês passado, cada consumidor devia em média R$ 4.000. A maior parte das dívidas com bancos, mas tem muita gente devendo também para as concessionárias de água e luz. Na avaliação dos pesquisadores da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a queda na inadimplência é reflexo da redução da inflação, do desemprego e também da taxa básica de juros. Para eles, ainda não é possível atribuir o resultado de julho ao programa Desenrola Brasil, que teve início só na segunda quinzena do mês. Porém, a expectativa é que o projeto venha a reduzir ainda mais a inadimplência no país nos próximos meses. E a dica de especialistas para quem está inadimplente é que a pessoa faça uma análise de tudo o que tem que pagar. Busque ajuda para fazer um planejamento eficaz e que realmente siga esse plano, para então sair do vermelho. E veja a seguir, incêndio fora de controle avança na ilha espanhola de Tenerife. E ainda, homem é preso em Paris após saltar de paraquedas da Torre Eiffel. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília.
E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Tribunal de Contas da União abriu uma tomada de contas especial para apurar suspeitas de fraude e irregularidades em contratos firmados pelos hospitais federais do Rio. Segundo o tribunal, as suspeitas estão no aluguel e manutenção de máquinas de hemodiálise e no fornecimento de insumos. Os contratos investigados, que somam 15 milhões, foram firmados pelos hospitais federais de Bom Sucesso, Cardoso Fontes e dos servidores do Estado, com a empresa Renaltec. Ao analisar os procedimentos, o tribunal descobriu que o valor pago para alugar os equipamentos por 11 meses seria suficiente para comprar um aparelho novo com vida útil de 10 anos. O prejuízo aos cofres públicos chegou a quase 4 milhões. Em nota, a Superintendência do Ministério da Saúde informou que as questões se deram por ações do governo anterior e que o Departamento de Gestão Hospitalar trabalha seguindo os princípios da administração pública. A empresa Renaltec, de onde foram alugadas as máquinas, informou que falta estudo técnico para comprovar a vantagem e que vai provar a normalidade dos valores cobrados. E um turista argentino foi resgatado no Mar de Angra dos Reis, no litoral do sul do estado. Ele estava desaparecido desde terça-feira, quando foi fazer um passeio de caiaque com mais 3 amigos na Baía de Ilha Grande. 2 deles chegaram ao destino final na praia de Lopes Mendes. Um foi resgatado ainda na terça-feira, próximo ao Costão de Pedras, depois de conseguir enviar a localização. O último turista desaparecido foi encontrado ontem, debilitado e cansado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma lancha e da Capitania dos Portos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Nos destaques internacionais, um forte terremoto de 6,3 atingiu a região central da Colômbia hoje, incluindo a capital Bogotá. Centenas de pessoas deixaram suas casas, escritórios e restaurantes. Uma mulher que estava em pânico morreu depois de se jogar de um prédio. O tremor teve epicentro no município de El Calvário, no departamento de Meta, e ocorreu às 12h04 locais, 14h04 no horário de Brasília, a uma profundidade superficial inferior a 30 quilômetros. Segundo usuários das redes sociais, o movimento também foi sentido com força em Vila Vicêncio, Bucaramanga, Tunja e Ibagué. Cerca de 10 minutos após o primeiro evento, o Centro Geológico registrou uma réplica com o epicentro na cidade de Vila Vicêncio, no mesmo departamento, desta vez de magnitude 5,6. O centro da Colômbia tem uma grande atividade sísmica e uma das principais falhas geológicas do país. Mais de 60 imigrantes morreram durante uma tentativa de travessia no Oceano Atlântico. O barco saiu do Senegal no dia 10 de julho com destino ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, uma das rotas mais mortais usadas por imigrantes para chegar à Europa. A bordo estavam 101 pessoas. Na segunda-feira, a embarcação foi vista à deriva a cerca de 30 quilômetros de Cabo Verde. Autoridades iniciaram uma operação de busca. Na tarde de ontem, 38 sobreviventes desembarcaram em Cabo Verde, entre eles 4 adolescentes entre 12 e 16 anos. Até agora, só 7 corpos foram localizados. Um relatório da Cruz Vermelha disse que os imigrantes que estavam na embarcação foram morrendo de fome porque a comida acabou depois do 7º dia de viagem e os corpos foram jogados ao mar. A ministra da Saúde de Cabo Verde pediu uma ação global para evitar mais mortes trágicas. A Turquia advertiu a Rússia hoje sobre o risco de provocar uma escalada de tensões depois que um navio de guerra russo disparou contra um cargueiro de uma empresa turca que seguia para o porto ucraniano de Ismail. O primeiro navio de carga a deixar a Ucrânia após o fim do acordo de grãos e cereais entrou em águas turcas na tarde desta quinta-feira, apesar do bloqueio russo, de acordo com sites de navegação. O navio Yosef Schulte, de bandeira de Hong Kong, deixou o porto ucraniano de Odessa na quarta-feira, apesar da ameaça russa de afundar qualquer embarcação que descumprisse sua decisão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o navio usa um novo corredor humanitário estabelecido pela Ucrânia. A Turquia advertiu a Rússia nesta quinta-feira sobre o risco de provocar uma escalada de tensões, depois que um navio de guerra russo disparou no último domingo
contra um navio de carga de uma empresa turca que seguia para o porto ucraniano de Ismail. Alertamos nossos interlocutores da Federação Russa que esse tipo de ação poderia provocar uma escalada de tensões no Mar Negro, informou a presidência turca a respeito do incidente com o cargueiro Sukru-Kan, de bandeira de Palau, mas pertencente a uma empresa turca. Um incêndio fora de controle avança na ilha espanhola de Tenerife. Os bombeiros trabalham há mais de 24 horas para tentar conter as chamas que atingem a área florestal de difícil acesso. O fogo começou na terça-feira e se espalhou pelo nordeste da ilha, atingindo uma floresta seca que cobre uma região íngreme. Isso dificulta o trabalho dos bombeiros para controlar as chamas, que já atingiu uma área de 26 quilômetros quadrados, cobrindo praticamente toda a ilha de fumaça. Tenerife é a maior das Ilhas Canárias, um arquipélago na costa da África que pertence à Espanha. Cerca de 250 bombeiros e militares trabalham para conter um incêndio. Quase 4.000 pessoas foram retiradas de casa por precaução. Um abrigo para cães disse que levou os animais mais vulneráveis e aqueles com problemas respiratórios para que não fossem afetados pela fumaça. E olha só, um alpinista escalou hoje a Torre Eiffel antes de saltar de paraquedas do emblemático monumento de Paris e ser preso. As informações são da equipe de segurança do famoso monumento francês. O homem entrou no monumento pouco depois das 5 horas, meia-noite no horário de Brasília, quando ainda estava fechado e foi rapidamente detectado, segundo a empresa 7, gestora do local. De acordo com policiais que vigiavam o monumento, o alpinista escalou o Pilar Leste com uma mochila. Enquanto as forças de segurança tentavam detê-lo, neste monumento de 330 metros de altura, o homem realizou um salto base com paraquedas a partir de um ponto fixo. Após pousar no estádio Emily Anthony, ele foi preso e levado para a delegacia por colocar em risco a vida de outras pessoas. A 7 lamentou que este tipo de ações irresponsáveis coloquem em perigo as pessoas que trabalham nesta estrutura, visitada por 5.900.000 pessoas em 2022. O famoso monumento registrou outras perturbações nos últimos dias. 2 alertas falsos de bomba forçaram a evacuação 2 vezes em 12 de agosto. Além disso, 2 turistas americanos bêbados foram encontrados dormindo na madrugada de segunda-feira na Torre Eiffel, onde passaram a noite após terem conseguido entrar no dia anterior. E de volta ao Brasil, neste sábado será realizado aqui em São Paulo mais um evento do Ministério Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. É isso mesmo, é um evento importante para homens de todas as idades. Temas como família e trabalho serão discutidos, tudo com base na Palavra de Deus. Espírito Santo, visita o teu povo. Um encontro para a comunhão com Deus. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Um dia para renovar a fé. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 digno de toda a honra e de toda a glória. Um momento de muito aprendizado. E se a pessoa prestar atenção na palavra, ela vai conduzir o telespectador, o ouvinte, a vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Amém? É chegada a hora de mais um encontro do Ministério Homens que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E esse será o dia da retomada. O pastor Carlos Silva explica por quê. Retomada porque a gente percebeu que os homens, eles estão vivendo um momento bem bacana, sabe, de alegria. E a gente percebe isso na liderança dos homens que vencem, nos pastores também, nos pastores regionais.
esse entusiasmo, a gente está percebendo aí um movimento bem maior do que a gente via alguns meses atrás. Então eu percebi que é um momento aí de retomar, entendeu? Aquela alegria, aquela vontade de ajudar os homens, né, da nossa igreja, ajudar o homem que está ali de repente vivendo numa situação de tristeza, ajudar aquele homem que está ali enfrentando uma doença, problema no casamento. Então, é a retomada. Será uma nova oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. O objetivo maior é abrir a Bíblia Sagrada e mostrar na Bíblia o que é que o homem tem que fazer para ser um exemplo dentro de casa, um exemplo para a sociedade, entendeu? A gente aproveita essa oportunidade, abre a Bíblia e mostra o que é certo, o que é errado. Então, a gente aproveita a reunião dos homens que vêm para mostrar na Bíblia Sagrada o que é que um homem tem que fazer para agradar a Deus, mostrar que ele tem que andar na santidade, entendeu? Que ele tem que viver uma vida nova agora com Jesus, para quando tudo aqui acabar, ele morar no céu. É neste sábado, dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã, o dia da retomada. Mais um encontro especial do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Avenida São João, 791, República. Vai ser a maior de todas as reuniões. E a gente vai ter o louvor, vai ter a palavra, e depois eu quero orar por você para repreender esse espírito de tristeza, repreender essa enfermidade que o médico falou que você tem, entendeu? Venha, porque você não vai se arrepender. Vai ser muito especial, em o nome de Jesus. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.